Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 1º de outubro, sexta-feira. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já, Senhor Jesus. Durante a semana está lendo parte do primeiro capítulo, que é o título geral, Convém que Cristo Reine, Senhor Jesus. E no dia de hoje, o Senhor vai mostrar para nós a importância de nós vivermos diante do Senhor, de colocar todas as coisas debaixo da sua autoridade, Senhor Jesus. Convém que Cristo reine, Ele precisa reinar, Senhor Jesus. Hoje Ele já é rei na sua realidade, Senhor Jesus, mas Ele quer trazer essa realidade para nós. Ele conta com a igreja para poder subjugar todas as coisas, poder derrotar os inimigos. Enquanto Deus não descansar, nós não podemos descansar. Nós precisamos nos unir ao Senhor. Mas o inimigo ele quer levantar muitas contendas, muitas situações, Senhor, muitas lutas, para a gente não ter tempo de viver a edificação que Deus está realizando. Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer nos edificar, Ele quer nos fortalecer no Seu nome, na Sua presença, na Sua palavra. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, mas também através do falar de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está se colocando diante de nós, está abrindo o seu coração, e a gente está vendo o Senhor diante do seu trono. Deus está usando a sua autoridade. Há um Senhor no trono e Ele cuida, Ele guarda cada um de nós. A gente precisa realmente estar debaixo do Senhor, debaixo da direção do Espírito, para que Cristo de fato possa nos governar, possa nos encabeçar. Deus Ele quer realizar toda a sua vontade e tudo isso começa pela igreja, começa por cada um de nós. Vamos exercitar o Espírito, vamos obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o roteiro de leitura do livro. Hoje a gente vai ler da página 11, Os inimigos por estrado dos pés de Cristo, até o final desse mesmo subtítulo na página 12. Senhor Jesus, ler com oração. 1 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe os pôs debaixo dos pés. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, no subtítulo de hoje. Os inimigos por estrado dos pés de Cristo. Ó Senhor Jesus. Veremos agora a importância de Deus colocar os inimigos por estrado dos pés de Cristo. Para entender isso, vejamos como foi construído o trono de Salomão. Em 2 Crônicas 9, lemos: Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. O rei sempre está em um lugar mais elevado do que os outros. Por isso, o trono de Salomão tinha 6 degraus. Depois do 6º degrau, havia um estrado, que servia como descanso para os pés do rei. Alguns tronos da antiguidade tinham imagens de seus inimigos no estrado, significando que o rei descansava ao ver os inimigos sob seus pés, completamente derrotados. Ó Senhor Jesus. Em 1 Reis, temos um testemunho de Salomão sobre Davi. Então, Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe os pôs debaixo dos pés. Aqui vemos que Davi, por ter lutado contra os inimigos de Israel, não teve tempo para edificar a casa ao nome do Senhor. Somente no final de sua vida é que o Senhor lhe sujeitou todos os inimigos debaixo dos pés. Ó Senhor Jesus. No versículo 4, Salomão continua: Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados.
não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Esse testemunho nos mostra que enquanto os inimigos não forem derrotados, o rei não descansa. Em outras palavras, os pés do rei estão sem estrado, porque o estrado representa os inimigos derrotados. Diante desse quadro, vemos que nosso grande rei, Jesus Cristo, está sem estrado, está sem o descanso dos pés. Nosso Senhor Jesus está à direita da majestade, nas alturas, mas esse trono está sem descanso. Logo, enquanto ele não tem descanso, você e eu também não temos descanso. Por essa razão, precisamos nos unir a Deus nessa luta, para que ele derrote seus inimigos, pois convém que ele reine. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É por isso que o Senhor está tentando mostrar para nós, né, a importância, né, do reinar de Cristo, a importância do encabeçamento. Hoje muitos cristãos acham que é só fazer coisas para Deus, vamos fazer movimentos, esse ano de fazer isso, o próximo ano vai ser de fazer aquilo e tal e tal. Senhor Jesus, mas como a gente já tem visto, né, a gente precisa aprender a lutar com uma ferramenta numa mão e uma espada na outra. Ó Senhor Jesus, a gente tem que defender as coisas de Deus, a gente tem que progredir, fazer as coisas do dia a dia, mas tem que defender os interesses de Deus. Ele conta conosco como igreja. Se Cristo não descansar, a gente não vai descansar. Hoje, né, por que a gente sofre às vezes tantas derrotas? Né? Porque a gente tem um viver de altos e baixos. Ora, a gente está na presença de Deus, obedece, daqui a pouco vem o pecado, a gente cai. Senhor Jesus. Então, as nossas derrotas não são definitivas. Né? O Senhor, a gente pode ir diante do Senhor, pedir perdão, orar, buscar, e Ele vai nos perdoar. A Bíblia fala que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, né? Lavar com o seu sangue. E se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso. Senhor Jesus, pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Talvez não sejam coisas grosseiras, mas talvez tenha uma coisinha ou outra. Olha, eu ainda penso mal dos irmãos, eu ainda tenho receio disso, daquilo, eu ainda não obedeço totalmente a Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, as nossas derrotas hoje não são definitivas. Eu ainda posso me arrepender, posso ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu posso cometer um erro pela manhã, né? E na hora do almoço já está ali servindo o Senhor, e na parte da tarde está vivendo diante de Cristo, cumprindo a sua vontade. Esse é o nosso Deus, Ele perdoa, né? Senhor Jesus. Mas também as nossas vitórias também não são definitivas. Poxa, hoje eu venci, vivi na presença de Deus, mas daqui a pouco eu posso cair. Eu posso começar muito bem e depois cair novamente. Porque hoje eu tenho a realidade de Cristo, mas ainda não tenho a manifestação. Os seus inimigos não estão colocados totalmente debaixo dos seus pés. Por isso a gente não pode ficar, como eu compartilhei ontem, né? Ficar olhando só a história de Cristo, olhando para trás. O que aconteceu lá no Velho Testamento, o que gerou e tal. No Novo Testamento Jesus fez isso, fez aquilo. Por isso que Deus ele reprova, lá em Mateus 7. Alguns que falam, Senhor, a gente obedeceu o Senhor porque a gente pregou o Evangelho, expulsamos o demônio, fizemos tudo igualzinho Cristo. Mas obedeceram, fizeram aquilo que Cristo fez só exteriormente. Mas não perceberam o principal. Aquilo que Cristo estava fazendo era para engrandecer o nome de Deus. Era para cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus. Não era só para fazer coisa para dizer, olha, tá vendo? Eu sou filho de Deus, olha quanta coisa bonita eu sei fazer. Senhor Jesus. Infelizmente é o que acontece. As pessoas estão querendo fazer as coisas para Deus, para a glória própria. O Senhor não, Ele quer que a gente glorifique ao Pai por meio das nossas obras. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor. A gente precisa levar todos ao Senhor, aos pés de Cristo, ao encabeçamento. Hoje a nossa luta é para levar os irmãos a viverem diante do Senhor, a dependerem do Senhor, a viver no Espírito. Senhor Jesus. E é o que ele mostrou aqui, Davi, por ter lutado contra os inimigos de Israel, não teve tempo para edificar uma casa ao nome do Senhor. Deus deu para ele todos os planos, todo o material, mas ele não pôde edificar por causa das lutas. E é interessante quando a gente lê o versículo aqui, o testemunho de Salomão, Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo, bem sabes que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos. Então, amados, a gente tem que perceber que os nossos inimigos, os inimigos de Deus, eles nos envolvem. Senhor Jesus.
o inimigo de Deus com pecado, com iniquidade, né? Senhor Jesus. Novamente, o que é iniquidade? Iniquidade é viver sem lei. Mas irmão, eu estou vivendo debaixo da lei da Bíblia, debaixo da lei do pastor, debaixo da lei da igreja, debaixo de tudo. Mas o Senhor só considera que você está vivendo debaixo dessa lei se você está ouvindo falar de Deus, se você consultou Ele. Senhor, é para fazer isso aqui? É para fazer aquilo ali? É isso que a gente precisa, né? É como, dar um exemplo, né? Você está dirigindo e tem um semáforo na sua frente. E aí tem ali, né? Verde, amarelo e vermelho. A gente sabe, verde, siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Então, o sinal está vermelho, você está parado. Ó, estou obedecendo o sinal. Mas aí vem o guarda de trânsito e manda você seguir. Manda você atravessar o sinal vermelho. E agora? Aí você se coloca diante de um dilema, né? Se você não conhece direito a lei do trânsito, você se coloca diante de um dilema. E agora? Eu vou obedecer o guarda ou o sinal de trânsito? Senhor Jesus. Então, o sinal de trânsito está claro. Não pode atravessar. Pare, você não vai passar aqui. Mas o guarda, ele subjuga o semáforo. Se o guarda mandou você passar, você pode passar. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque ele veio e estabeleceu uma nova regra. Então, na lei de trânsito diz isso. Você tem que obedecer o semáforo, a não ser que um guarda de trânsito te mande avançar. Senhor Jesus. Então, isso que tem que perceber. O semáforo, ele tipifica a lei. A lei é fria. É o que é e pronto. Mas o guarda, não. O guarda, ele é dinâmico. O guarda, ele vê a necessidade da hora. Ele sabe como atuar. Você de repente está esperando o sinal está com defeito, está vermelho, e por isso o guarda de trânsito está ali, para movimentar as pessoas e movimentar os carros. Então, a gente tem que perceber isso. A lei, né, se tornou enferma por causa da carne, ela se tornou ineficaz por causa da carne. Porque a carne, não adianta fazer a vontade de Deus na carne. Ah, Deus falou que eu preciso ser bom, então vou ser bom na carne. Não. Jesus falou, só existe um bom, o Pai que está no céu. Senhor Jesus. Então o que é ser bom? É cumprir a vontade do Pai. O que é fazer o que Jesus fazia? Não é cura, milagre, sinal, expulsar demônio. É obedecer o Pai. Então é isso que tem que perceber. Não basta só olhar para o sinal. Eu tenho que olhar e ver o guarda. O que o guarda está sinalizando. Então hoje nós temos a lei, temos a palavra. Mas o Espírito traz para nós o falar de Deus. É o Espírito que confirma. Então a palavra fala uma coisa, mas você tem que estar obediente ao Espírito. Se o Espírito fala outra coisa, você diz sim, amém. Eu já contei também essa experiência. Tinha algo na minha vida que Deus falou, olha, não quero mais que você faça isso. Aí eu me livrei de tudo, não vou mais fazer. Acabou. Senhor Jesus. Aí, anos depois, o Senhor chegou e falou, você vai fazer isso daqui. Mas Senhor, tem anos que o Senhor mandou não fazer mais. Senhor Jesus. Mas o Senhor falou, você vai me obedecer. Aí eu fiz o que o Senhor mandou para ganhar uma família. Aquela família foi ganha por aquele gesto pequenininho. Então, antes eu não podia fazer porque Deus mandou. E agora eu podia fazer porque Deus mandou. Ah, mas Deus mandou, então agora eu estou livre para fazer. Não, era aquele momento, era uma situação especial. Então a gente precisa obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está fazendo. Né? Como por exemplo, irmão, eu tinha o hábito de toda quarta-feira jogar bola, toda quarta-feira à noite. E aí, um dia Deus falou para mim, olha, não quero mais que você jogue bola às quartas-feiras à noite. Aí eu fiquei anos sem jogar. Aí um dia Deus vai falar, olha, essa quarta-feira à noite você vai jogar bola. Mas Senhor, tem anos que eu não jogo bola, o Senhor falou para eu não jogar. Mas eu quero que essa quarta-feira à noite você vai lá e joga bola. Ó Senhor Jesus. Aí você vai lá e obedece. Aí você chega lá e encontra uma pessoa sentada lá meio triste, e você fala do Senhor e ela crê. Por quê? Porque você obedeceu. Mas alguns podem olhar para você e falar, irmão, você não sabe que jogar bola às quartas-feiras à noite é pecado, você não ouviu o que Deus falou com você? Ó Senhor Jesus, amado, eu estou ouvindo o que Deus falou comigo. Ele falou para mim nessa noite e jogar. Eu não sei se as outras quartas-feiras à noite eu vou jogar bola, mas essa Deus mandou e eu estou obedecendo. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. É isso que vai colocar os inimigos debaixo dos pés. É obedecer ao Senhor. A gente vê na história de guerras de Davi, em que o Senhor mandou, olha, vai lá, guerra de Davi, guerra de outros reis também, você vai descer
aqui nesse lugar e vai enfrentar o inimigo e vai vencer. Aí depois o inimigo veio pelo mesmo lugar, consultou o Senhor falou, não, agora você vai vir, vai dar a volta e vai pegar o inimigo de lado. Falou, obedeceu. O que ganhou a guerra não foi fazer dessa forma, o que ganhou a guerra foi obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, o que fez ruir a muralha de Jericó? Obediência ao Senhor. Para alguns parecer ridículo. Pô, a gente vai ficar aqui, ninguém nunca conseguiu derrubar, ninguém nunca conseguiu passar essa muralha, a gente vai ficar rodeando aqui? Que troço inútil. Mas obedeceram. Rodearam por 6 dias, no 7º dia, rodearam 7 vezes, depois da 7ª volta gritaram, tocaram trombeta e a muralha ruiu. Senhor Jesus. A gente pode olhar e falar, Senhor, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou lendo alimento diário? Para que eu estou lendo Bíblia todo dia? Para quê? Aí o Senhor vai lá na frente e mostra. Ó, você obedeceu, a muralha caiu. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, esse princípio. Nós precisamos aprender a obedecer o falar do Senhor. Existe a palavra do Senhor, mas ela tem que vir com o falar do Senhor. Existe o semáforo, mas eu tenho que ver o sinal do semáforo e tenho que olhar para o guarda. O sinal está verde, eu posso atravessar, mas se o guarda mandar eu parar, eu tenho que parar. Eu não posso chegar para o guarda e reclamar, ô guarda, você está errado, o sinal está verde, eu posso parar, não tenho que te obedecer não. O semáforo é a lei, é frio. O guarda, ele está vendo a necessidade do momento. Se você desobedecer o guarda, vai causar problema. Senhor Jesus, você vai ter problema na sua vida. Você pode olhar o sinal verde, o guarda manda você parar, você avança e pode atropelar uma pessoa. Porque o guarda mandou você parar para alguém atravessar a rua. O guarda mandou você parar porque estava acontecendo alguma coisa ali na frente. Não, mas o sinal está verde, não adianta discutir. Hoje tem muitos cristãos discutindo com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso aqui porque o sinal está verde e pronto. Eu estou discutindo, eu não vou fazer porque está vermelho. E não escutam o que Deus está falando. Ó Senhor Jesus, a lei é fria. Ela mostrou algo, mas eu preciso pegar diante de Deus. Olha o princípio de Moisés. Toda a lei estabelecida, toda a lei transmitida, mas quando tinha que tomar uma decisão, ele ia na presença de Deus. Esse é o princípio para nós. Cristo, ele já era o Cristo. Ele veio, viveu, foi gerado pelo Espírito Santo, teve um viver santo, não tinha ninguém mais santo do que Deus, do que o Senhor, do que o Cristo. Mas a Bíblia fala que ele se santificava por causa dos discípulos. Ele demonstrava essa santidade. Ele vivia diante dessa santidade. Ser santo é ser único, é ser separado. Só Deus é santo. Senhor Jesus. Sem santidade, não tem como a gente se achegar a Deus. Então eu quero ser santo, eu quero ter uma só utilidade. Obediência a Cristo. Olha para o farol. Amém. Preciso olhar a Bíblia. Olha para o semáforo. Está como? Está verde, está vermelho, está amarelo? Olha a Bíblia. Mas na hora de viver a palavra, vai diante do Espírito, pega a palavra, leva diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui, toda essa questão que o Senhor está mostrando. Olha, Davi não pôde edificar uma casa nova do Senhor por causa das guerras em que o envolveram os seus inimigos. O inimigo quer nos envolver com pecado, com iniquidade, com decisões, com um monte de coisa. Vá rápido, rápido, rápido. Não dá tempo de perguntar para o Senhor, vamos. Senhor Jesus, não, eu preciso obedecer o Senhor, eu preciso consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus, senão o inimigo vai me envolver com um monte de coisa. E aí a casa não vai ser edificada. Qual casa é essa? Hoje essa casa somos nós. Né? A Bíblia mostra de maneira clara. Edificar a casa de Deus. Qual casa? Somos nós. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Cristo também foi fiel à casa de Deus. A qual casa? Somos nós. Então vários versículos na Bíblia que mostram isso. A gente vê aqui, poxa irmão, a leitura está sendo um trecho curtinho, o irmão está falando tanto, porque eu estou procurando complementar ao máximo tudo que está sendo falado aqui, para a gente perceber, como a gente está revisando a palavra, está confirmando o que já foi falado. O livro não está trazendo para nós algo diferente. A gente saiu do alimento diário, a igreja, coluna e base da verdade. E o próximo alimento diário vai falar sobre o evangelho do reino. E hoje nós estamos falando um exército de vencedores. Aliste-se já. Não são coisas diferentes. É o mesmo encargo. É o mesmo falar. Um está complementando o outro. Eu tenho que ter clareza para avançar para o próximo. E avançar para o próximo sem deixar o anterior. Mas sempre focado no Senhor.
Por isso que eu estou procurando colocar o máximo aqui. Por isso ele falou, olha, eu vou mostrar para vocês a importância de colocar os inimigos debaixo dos pés. Mas para isso precisa entender como foi feito o trono. O trono tinha degraus. Botava o rei acima. Ele mostrou aqui, né? O rei sempre está em um lugar mais elevado que os outros. Senhor, então o que eu ganho aqui? Por que o rei está em um lugar mais elevado? Ele está num lugar mais elevado para se destacar em primeiro lugar, Senhor Jesus. Mas também para governar. Ele é o governante. Tem uma multidão de pessoas e um governante. Por isso que hoje o Simão tem insistido. A gente precisa ouvir um só falar. Nós temos liderança na igreja, temos liderança no familiar, liderança na obra. Mas todos eles têm que ter um só falar. Precisamos mostrar o falar de Cristo, falar do governante. E quando Cristo é colocado no altar, que está acima, ele pode nos ver, mas ele também pode ser visto. Senhor Jesus. Então Cristo ele vem nos governar, ele quer colocar as coisas debaixo dos seus pés, para que nós possamos vê-lo e que nós também possamos ser vistos. Né? Para que Cristo possa nos ver e para que Cristo seja visto por nós. Senhor Jesus. E lá tem um estrado, o irmão até mostrou aqui, né? Alguns tinham um desenho lá tinham ali, colocado ali a imagem dos inimigos, para mostrar que estavam completamente derrotados. Senhor Jesus. Por isso eu preciso ter esse viver diante do Senhor, diante do trono. Já viu, né? Diante do trono de Deus. Tem os 7 espíritos, as 7 tochas de fogo. Senhor Jesus, os 7 olhos do Cordeiro. Né? Tem muita coisa ali. E do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Ó Senhor Jesus. Porque Cristo está nos direcionando. Há um Senhor no trono. Há um Senhor dando direção. Há um Senhor governando. E eu preciso estar debaixo do seu encabeçamento. Então, o primeiro inimigo a derrotar sou eu mesmo. Como mostrou aqui, né? Vou repetir novamente. Não teve tempo de edificar porque estava lutando, estava envolvido nas guerras dos inimigos. Envolvido nas coisas que o inimigo coloca para nos atrapalhar. Envolvido no meu eu, na minha vontade, nos meus planos, na minha agenda. Não, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Depois eu vejo a vontade de Deus. Olha, eu tenho isso e isso para realizar. Depois eu vou orar. Depois eu vou tocar na palavra. São os inimigos te envolvendo com muitas coisas. Sua própria vontade, seu ego. Ó Senhor Jesus. E aí vai. Aí o que acontece? A casa não pode ser edificada. Porque eu não valorizo. As coisas de Deus ficam sempre por último. Não preciso ir diante do Senhor. Não posso só ficar lutando contra as coisas. Luta contra o pecado. Luta contra a iniquidade. Luta para sustentar. Luta para não sei o que. Luta para não sei o que lá. Aí você não tem tempo de edificar uma casa ao nome do Senhor. Por isso está mostrando para nós, eu tenho que ter clareza. No momento de agora, o momento é a era do Apocalipse, a era da revelação de Deus. E para a revelação de Deus, para essa era, Senhor Jesus, tudo começa com a revelação. O Espírito nos revela e aí a gente se move. Se não houver revelação, você está andando para lá e para cá à toa. Senhor Jesus, tem que ter revelação. Tudo começa por uma revelação. O Senhor, Ele nos deu descanso. Por isso Salomão pode falar, olha, não tem mais inimigo nem adversidade nenhuma. Mas depois a gente viu, né, que por causa de tanto descanso, Salomão depois acabou fazendo o que era mal perante o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, se o Senhor está nos dando paz, vamos edificar. Se estão no meio das lutas, vamos lutar com uma mão e edificar com a outra. Ó Senhor Jesus, não posso ficar só envolvido com as minhas coisas, com as minhas ansiedades. Por isso eu falo, olha, pega a ansiedade e coloca diante do Senhor. Ele sabe lidar. Ele sabe colocar. Pedro fala isso, né? Olha, entrega a ansiedade. Não andei, né? Mateus, ele fala, o Senhor fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes façais conhecido de Deus todas as coisas. Mas Pedro fala para entregar todas as coisas na mão dele. Ele vai cuidar. Ele sabe edificar, ele sabe cuidar. Ó Senhor Jesus. Né? A gente precisa realmente estar voltado para as coisas de Deus. Eu lembro que eu vi uma história uma vez em que uma pessoa estava sempre brigando, sempre se envolvendo em confusão. E aí um superior dessa pessoa falou com ele, olha, deve ser muito chato, muito cansativo ser você. Você está sempre com punhos cerrados, né, rangendo dente, sempre pronto para entrar numa confusão, numa briga. Todo mundo é seu inimigo. Tudo você tem que arrumar confusão. Deve ser muito chato, muito cansativo ser você. Você deve dormir preocupado, acordar preocupado. Senhor Jesus. Porque só se envolvia em confusão, só se envolvia em luta.
não procurava olhar os outros aspectos das coisas, não tinha comunhão, não conversava. Estava sempre sendo vítima de tudo acontecia com ele, tudo era para ele resolver. E aí a pessoa falou, deve ser muito cansativo, muito chato ser você. Senhor Jesus, não tem descanso. E é isso que eu estou dizendo para nós. Se você ficar envolvido com tudo que o inimigo bota na sua frente, ficar ansioso com tudo, não dá para edificar. Eu preciso aprender a parar, colocar-os diante do Senhor. Como eu falei no início, nenhuma derrota é definitiva. Eu posso ir diante do Senhor, me arrepender, confessar os pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar. Mas também nenhuma vitória é definitiva. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar. Por isso eu estou mostrando para nós uma fé sem fingimento, um coração puro, uma consciência boa para poder cumprir a vontade de Deus. Então eu preciso ir diante do Senhor. Hoje, por que Cristo ainda não manifestou? Hoje já tem essa realidade, Ele já é o Rei, Ele já encabeça Senhor Jesus, mas ora a gente obedece, ora não. Não foi colocado de maneira definitiva. Por isso que Cristo não descansou ainda. E se Ele não descansa, a gente não descansa. A gente tem que estar ligado o tempo todo, edificando com uma mão, lutando com a outra. Ó Senhor Jesus, não posso fazer uma coisa só. Então, a gente precisa se unir à luta de Deus. Se unir para que o Senhor possa derrotar os inimigos. A gente precisa entregar isso na mão dEle. Ele conta conosco. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.